pois as palavras, se os seres sempre me pudessem contemplar, tornariam-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho, assim prego o ensinamento de várias formas de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda? Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois da sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nesta época, monges e monjas leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhe dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento da sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através da sua força transcendental, prolongou sua vida, e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento não são outras senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, o fundamentado em teu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deve com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo. Namo
Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades da sua sabedoria, e nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvida nem por um instante. O Bosatsu atento às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. O Sutta do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Ó Bosatsu, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas que se entregam às práticas inúteis que não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável, toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia um Buda. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Sutta do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimentos piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos do patriarcas? A purificação dos poderosos do patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação.
O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Este é o terceiro tipo de purificação. Quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio da causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Esta é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda não. Se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegida pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita, insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu mirou que os demais grandes Bosatsu, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao iminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após minha morte, mesmo que eu seja submetido a sofrimentos imensuráveis, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através deste relacionamento do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita, insuperável iluminação. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Ó grande potencial vasto como o universo, nós pregamos o maravilhoso, amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bosatsu, estimado saber dos Budas. Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bosatsu, estimado saber dos Budas. Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bosatsu, estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda. Que esta virtude seja alcançada universalmente, possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda. Que esta virtude seja alcançada universalmente, possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda. Peço perdão por todos os meus pecados desta e outras vidas, a Deus que mostre e ilumine o meu caminho. Peço perdão por todos os meus pecados desta e outras vidas, a Deus que mostre e ilumine o meu caminho. Peço perdão por todos os meus pecados desta e outras vidas, a Deus que mostre e ilumine meus caminhos. Cumprimento meus antepassados, gratidão por eu estar aqui. Hoje é o dia da minha mãe, Elma Boeira Dias. Peço perdão pelos dias que eu não fiz o sutra, agradeço e apago as velas. Convido a você que assistiu esse vídeo comigo, ter em sua casa um altar para os seus antepassados, a família Lopes e Dias. A gente tem esse rosário, né? Que aqui em cima é o significado da cabeça, braço direito e esquerdo, e aqui os pés. Então a gente coloca no coração, trabalha, e eu convido você
então a perceber como é lindo. É como se você fizesse uma constelação familiar em casa. Qual é a diferença? A diferença é que você paga R$300, 400 numa constelação familiar, e se você dedicar 30 minutos a seus antepassados todos os dias, você vai estar honrando e melhorando a sua vida, enquanto você envia luz através de Deus para seus antepassados, para todas as dores de sua família. Eu sou a Luísa Lopes, sou facilitadora de barras do mestre Reiki do Sistema Uzui, mas se você quer me pagar 150 a sessão, ótimo, você será bem-vindo e você vai receber o atendimento e vai melhorar a sua vida. Mas eu sempre ensino você a ser o seu terapeuta, você através da sua prática. Love Reiki para você, até mais.